Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu quero atualizar minhas Denfal, só que eu separei pelo menos 5 tópicos e curiosidades para eu estar falando sobre as Denfal. Então hoje nós vamos replantar essa coisa linda aqui que a minha mãe trouxe para mim com 4 brotações. Gente, olha que espetáculo, que lindeza, gente, olha isso. Vai entolcerar o vaso só com essa muda aqui, veja só. Então bora lá pro vídeo, gente. Essa planta é uma planta híbrida de dendróbios. Não é um cruzamento de dendróbio com phalaenopsis como muitas pessoas pensam, tá? É uma planta do sudoeste asiático e ela aprecia bastante o clima úmido e quente. Então, assim, ela é uma orquídea que ama o nosso clima tropical, aquele clima bem quente. Aqui eu tenho pelo menos uns 3 cultivos diferentes dela, mas vou estar esclarecendo para você que tem dificuldade no cultivo das Denfal. Veja bem, as Denfal, elas têm muita preferência por vasos pequenos, mas quando eu preciso plantar elas em um vaso maior, o que eu faço? Eu sempre uso aquela técnica de amarrar ela em qualquer coisa, em um tijolo, em uma madeirinha. Hoje eu vou amarrar essa muda que minha mãe trouxe nesse tijolo aqui, porque é um material que não vai se decompor tão fácil. E aqui eu consigo, ó, tá vendo? Colocar no centro, tá? E a gente vai amarrar ela e vai preparar o substrato. E eu vou falar pra vocês qual o substrato que elas mais preferem, gente, e por quê. A preferência delas, gente, por vaso pequeno é por possuir um sistema radicular um tanto fraco. Ela não tem aquele sistema radicular bem forte, tá? Vocês podem ver que ela não tem aquele hiper enraizamento. Ela tem raízes bonitas sim, mas não super raízes. Vocês podem muitas vezes tirar do vaso, vocês não vão ver tantas raízes, muitas raízes, igual nós somos acostumados a ver em uma catleia, em uma phalaenopsis. Aqui eu tô medindo o tronquinho, que eu quero que ela fique mais ou menos aqui, ó, na boca do vaso, tá, gente? A gente não vai afundar ela lá no substrato, ela vai ficar aqui na boca. Então eu já fiz a medida, agora aqui eu vou amarrar ela. Eu vou deixar esses bulbinhos virados pra frente, porque eu quero que ela entolcere no vaso, tá? Ela está com esses brotos bonitos, porque minha mãe estava proporcionando uma umidade bem legal para ela, gente. Por isso que ela tá bonita assim. Consegui a foto da floração dela, vou deixar aí para vocês, tá? Vejam só, deixei ela bem firme aqui, ó, tá? E agora nós vamos preparar um substrato. Por ela possuir raízes um pouco finas, por ter um sistema radicular um pouco fraco, ela prefere um substrato mais grosso, gente, maior, um substrato na gramatura um pouquinho maior, para não ficar encharcado, para ter aquela ventilação necessária, tá? Então eu coloquei um pouquinho de pedrinha brita para dar um equilíbrio, e eu vou colocar aqui um pouco de fibra de coco. E aqui eu tenho também as fibras de cocos maiores que eu vou precisar. E vou acrescentar aqui casca de arroz carbonizado. Eu vou replantar mais de uma, tá? Mas com vocês eu vou replantar essa. Mas depois eu vou replantar mais algumas. Esse vaso, ele não é grande, gente. Só que para este gênero, acaba se tornando grande. Por conta dessa característica que ela tem de não gostar de vaso grande. Por ter um sistema radicular mais fraco, e por ter raízes um pouco finas. Então a preferência delas é um vaso pequeno, porque vai secar rapidamente. Então eu optei por esse bem vazado. Eu sempre planto as minhas Denfal assim. Eu tô tendo problema de ferrugem com as minhas Denfal. Eu vou atualizar vocês como as minhas Denfal estão em tratamento, para vocês verem. Com ela no centro do vasinho, eu vou pegar essas fibras de cocos maiores e vou colocando aqui no fundo, tá? Ó, vou jogando as fibras de coco aqui no fundo. Vou calçando com alguns isopor esse tronquinho de tijolo. É como se fosse um tronquinho mesmo. E vou contornando aqui, ó. Essa umidade que vai ficar aqui nesse substrato é bem importante para o desenvolvimento dela.
Se vocês tiverem a pedra brita na gramatura maior, que a minha é pequenininha, tá? Podem usar a pedra brita com chip de coco e a casca de arroz carbonizado, que é muito melhor. O desenvolvimento dela vai ser melhor com a pedra brita maior, gente. E com o chip de coco para segurar essa umidade que ela vai precisar. Olha só, coloquei algumas fibras de coco aqui em volta dela. E agora eu vou jogar aqui casca de arroz carbonizada. Vou completar aqui com a casca de arroz e com a pedrinha por cima para não encharcar esses brotinhos, mas como esse vasinho tem boa ventilação, não encharca. Não pode tampar os pseudo bulbo dela, sempre tem que deixar bem livrezinho os pseudos bulbos. Olha que gracinha que ficou, uma belezinha, gente. Olha que belezinha que ficou isso aqui. Nós vamos fazer a rega junto, que eu vou atualizar o meu painel, vou fazer rega. E hoje é dia da aplicação, né, do remédio que eu estou intercalando, mas nós vamos fazer a rega juntos. E agora, quero dizer a vocês que essa planta, ela é uma planta exigente com adubação, gente. Pode ser qualquer tipo de adubação, mas é importante que você deixe ela sempre nutrida, senão você vai ver sempre planta aniquilada, planta que não se desenvolve, sem floração. Como adubação nela hoje, eu vou estar usando o meu adubo do calcário, que nós preparamos com bastante casca de ovo esses dias atrás aí. Eu vou colocar uma colher bem generosa aqui dentro do meu saquinho. Para vocês que sempre me perguntam desse saquinho, gente, esse saquinho eu faço na minha máquina overlock, certo? E vou colocar também umas 30 bolinhas de osmocode. Ele é muito bom para a gente estar acrescentando nos replantes, por ter alta concentração de nitrogênio, então ajuda bastante. Do ladinho, cada rega que eu fizer, ela vai sendo adubada naturalmente, tá bom? Quero falar para vocês também de uma exigência dessa planta em relação aos replantes. Sempre que você quiser replantar uma planta dessa, gente, não replanta antes que ela tenha emitido uma brotação nova. Muitas vezes nós tiramos a parte traseira e você já quer colocar no substrato, quer amarrar na madeirinha, quer que ela brote de qualquer forma. Então, gente, tem um pouquinho de paciência, coloca ela para emitir uma brotação em qualquer método. Eu gosto bastante de usar o método de hidratação, eu coloco lá no buraquinho onde fica a água aqui, ó. Ou naquela bandeja, né, que fica úmido com areia. Assim que ela emitir brotação, aí você pode replantar naturalmente, tá bom? Se você plantar ela do jeito que ela tá aqui, sem nenhum tipo de brotação, gente, acaba que esses pseudos bulbos, eles acabam secando e morrendo, e você não conseguiu a muda da planta que você tanto queria. Olha só, essa daqui é uma das minhas no cultivo no vidro. Eu tenho acho que 4 no cultivo no vidro, gente. Ó, essa aqui está nesse vidro, ó, com brotações novas. Aqui fica uma reservinha de 3 dedos de água para ela. Também foi atacada pela ferrugem, descartou bastante folha. Quando eu plantei era só esses 2 pseudos bulbos. Ela já emitiu todas essas brotações novas aí, ó. E já é a segunda floração dela comigo. Essa aqui, ela é toda perfeita. Ela tem as pétalas bem cerosa, olha só. E tem esse matizado de branco nos botões. E quando abre, ela fica assim, viradinha. Muito linda, gente. Ela é totalmente diferente das outras. Ela não emite muita brotação. Fica com essas caninhas assim, ó, bem ereta mesmo. Um sistema radicular assim, gente, bem mais fraco ainda. Ela está com esses pseudobulbos bem escuro, porque onde eu coloquei elas agora estão pegando muita luminosidade mesmo. Eu formei esse painel das minhas Denfal aqui, gente, onde fica a entrada da estufa das minhas Phalaenopsis. É um corredor que pega muita luz, muito sol mesmo. Eu estou precisando colocar um sombrite aqui, só que elas estão bem, gente. Estão com belas brotações, tá vendo? São plantas que estão em recuperação. Não tem nenhuma planta belíssima, linda aqui não, porque estão todas em tratamento. Elas são tão generosas que elas ainda nos presenteiam com essas belas flores, né? Fazer a rega, e quero falar para vocês como eu estou fazendo essa rega.
Gente, eu tenho tentado molhar somente o substrato. Eu sei que vocês vão me dizer, mas e essas que estão no vaso por cima, que pinga na de baixo? Gente, eu tento colocar uma sim, uma não, justamente para ficar esse vago, para escoar aqui no vago, tá vendo? Para não molhar tantas folhas. Eu tô tentando não molhar tanto as folhas, porque elas estão em tratamento. É uma planta muito suscetível à praga, é muito perseguida pela ferrugem, pelo ácaro. Olha aí que nós plantamos hoje, que coisinha mais fofa, gente, esses brotinhos, lindo demais, né, gente? Elas estão muito bonitinhas por aqui. Elas gostaram bastante desse ambiente com bastante luz. Aqui tenho essa daqui, ó, terminando floração. É desse vaso aqui, olha só que coisa mais fofa. Ela está bem torceradinha, é uma planta que deve ter mais ou menos uns 2, 3 anos que tá nesse cultivo. Ela tava numa pet bem pequenininha, gente, eu só acoplei aqui, tá? Ela é muito generosa em florações, ela sempre vem de 2, 3 hastes. Aqui nesse vasinho de barro eu tenho essa daqui, que é maravilhosa. Pensa que planta perfeita. Ela é muito linda e perfumada, gente, muito perfumada. Ó, tá no tratamento. Está no tratamento ainda, gente. Pode ver que tem folhas manchadas. Vejam bem, como nós usamos um substrato bem grosso, né? Então a nossa rega tem que ser bem frequente. Tem que ser uma rega que passe por ela, mantenha ela bem hidratada, porém que não fique encharcada, tá? Ela secou, regue novamente. Devido a esse sistema radicular dela um pouco mais fraco, se vocês deixarem ela sem rega, vocês vão verem esses pseudobulbos em formas de caninha secarem. Começou a secar, você sabe que tá precisando um pouquinho mais de rega. Para quem não viu ainda o vídeo do tratamento da ferrugem que eu estou fazendo nessas plantas, eu vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês, tá? O que eu estou usando, o que eu estou passando nelas, tá? Você também tem um pouco de dificuldade de cultivar as Denfal? Eu espero que as dicas de hoje tenham ajudado algumas pessoas. Eu quero deixar mais esse vídeo sobre Denfal aí para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.